Pessoal, bom dia, paz Senhor. Manhã abençoada para vocês nessa manhã de quarta-feira. Hoje, dia 24/12 de 2025. Que essa palavra sirva de fortalecimento ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma, clube de membros do canal, botão assinar. E se você quiser abençoar esse ministério, aqui em cima, as informações para semear nesse ministério. Gênesis 19, versículo 17 diz assim: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e nem pares por toda essa campina. Irmãos, Deus não estava apenas livrando Ló, de uma destruição em Sodoma, na cidade onde Ló morava com a sua família. Deus estava encerrando ali um ciclo, um ciclo espiritual que precisava ser encerrado, que precisava acabar. A ordem de Deus, ela não era sobre, olha, não olha para trás, não fique curioso, não era isso. A ordem de Deus era sobre vínculo. Era rompimento de vínculos que precisavam ser ali encerrados. Era o tempo, tinha chegado o tempo, E olhar para trás, irmãos, é manter afeto por um lugar, por alguém, por um momento da vida, por um tempo que Deus já encerrou. Que Deus já não quer mais esse tipo de afeto, esse tipo de vínculo, olhar para trás é tentar salvar as lembranças, as memórias daquilo que Deus já findou. É carregar uma saudade, A saudade é um artifício. É um artifício, muitas vezes, as lembranças são artifícios de coisas que Deus nos arrancou. E embora Ló tenha saído de Sodoma fisicamente, o coração da esposa dele estava lá, estava presa a Sodoma. E por isso ela olhou para trás e ela morreu imediatamente. Ali, quando ela se transformou, a Bíblia vai dizer que ela se converteu em uma estátua de sal, Ela ficou paralisada. E olhar para trás é isso. Olhar para trás é ficar paralisado. Porque o passado, hoje em dia, está paralisando muita gente. Hoje, uma das coisas que eu mais vejo nas igrejas, nos canais, e até mesmo eu já vi, lendo os comentários aqui nesse canal, são pessoas que hoje são verdadeiras estátuas de sal. São pessoas paralisadas por conta do passado. Paralisadas por conta de algo que viveram, que manteve elas ali naquele ponto, naquele momento. Nada na Bíblia está à toa, A estátua já é algo que mostra uma ausência de movimentos, A estátua, ela não se move, a estátua, ela para. Até aquela brincadeira quando a gente era criança, de estátua, você para na posição, no ponto determinado, daquela forma. Agora não é só uma estátua, é uma estátua de sal. O sal, ele preserva. O sal, ele mantém, ele conserva. E o sal, naquela época, ele tinha essa utilidade. Talvez fosse a maior utilidade, que eles não tinham geladeira, então eles queriam conservar alimentos. Taca-lhe sal, carne, era tudo na base do sal. Então aquela mulher, a esposa de Ló, ela virou uma estátua de sal. Ou seja, ela paralisou, ficou paralisada, e aquele estado de paralisia dela era algo duradouro, era algo que se conservaria ali por muito tempo. É claro que aquela estátua com o tempo foi sendo destruída, mas o sal fez com que o corpo da esposa de Ló, paralisado, durasse muito tempo ali, ficasse muito tempo. Olha que estado, olha que situação. E infelizmente é isso que muitos vivem hoje. Uma paralisia emocional, uma paralisia espiritual por conta do passado, por conta de algo que viveu lá atrás. E o Senhor, ele sabe que o passado, ele tem poder, de puxar a pessoa, de paralisar a pessoa, de travar.
E por isso que ele deu a ordem. A ordem do Senhor foi muito clara. Olhar para trás é reabrir feridas, né? A mulher de Ló, a esposa de Ló, quando ela olha para trás, ela olhou para os amigos que ela perdeu, ela olhou para talvez a posição social que ela perdeu, o conforto, né? A vida que ela tinha, familiares também, né? Olhou para isso, tudo que ficou para trás. Porque Sodoma, irmãos, não era só pecado, era status. Era uma cidade rica nas Campinas, né? Ela tinha uma vida ali, ela tinha uma estabilidade. Por mais que a cidade tivesse ali os problemas de corrupção moral, espiritual, tinha mesmo, mas era uma cidade rica. As Campinas de Sodoma e Gomorra eram campinas férteis, era uma cidade próspera. Então essa estabilidade humana, essa estabilidade financeira, né, essa estabilidade emocional, né, isso tudo se perdeu. Quem olha para trás quer voltar. Quem olha para trás é incapaz de ver algo melhor lá na frente. Vai sempre comparar o futuro, as promessas, o futuro, o presente com o passado. E nunca vai ser bom. Nunca. O passado sempre será melhor. O passado sempre será superior. Não, igual eu vivi, igual eu era, como foi, nunca mais será. Esse é o problema de olhar para trás. Então, quem olha para trás, de certa forma, eu posso dizer até que tenta negociar, né? Negociar com o juízo. É uma tentativa silenciosa. Eu vejo de dizer assim, Deus, talvez o Senhor esteja exagerando nisso aí, né? Sodoma era uma cidade, podia ser uma bênção, talvez o Senhor esteja exagerando. Ela vai e olha para trás, né? Mas não dá para negociar com aquilo que Deus julgou, não dá para negociar com aquilo que Deus tirou, com aquilo que Deus afastou porque estava errado daquela forma. Não que não fosse uma bênção, mas se transformou em maldição por conta de escolhas, por conta de atitudes, por conta de decisões, por conta de brechas. Então, olhar para trás é isso, é entrar em conflito com o céu. E a palavra mostra isso muito claro. Jesus diz que quem lança a mão do arado e olha para trás não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Então é sobre perder salvação. É sobre perder a vida eterna. Ficar preso no passado, ficar preso a algo que já aconteceu. Sabe? Trava, endurece, a pessoa perde a sensibilidade, a pessoa para de avançar, a pessoa vira uma pessoa amarga. Quantas pessoas você conhece? Ou talvez você tenha ficado assim por conta do passado. O passado pode virar um veneno para muitos corações. Ora, olha o grande contraste. A palavra fala que Ló escapou, ou seja, ele saiu correndo. Já a sua esposa parou. Parou para olhar para trás, né? O problema não foi só olhar para trás, foi que ela parou. Há pessoas que saem do lugar errado, que saem de relacionamentos errados, que saem de decisões erradas, mas param no caminho. Porque querem ali, talvez tenha uma última lembrança, né? Aí voltam tem uma recaída, volta aquilo que Deus tirou. Ou tomam decisões que acaba voltando de certa forma, ainda que não no mesmo lugar, não na mesma pessoa, outro lugar, outra pessoa, mas os mesmos problemas. Então, foi a atitude da mulher de Ló. Ela parou no meio do caminho, num processo de libertação, de um processo de restauração que Deus tinha para eles, para aquela família. Então, irmão, irmã, se Deus te mandou sair, a gente vai finalizar aqui dizendo, saia. Saia por completo. Se Ele te mandou fechar uma porta, feche completamente, não deixe encostado não. Se Ele te arrancou de um lugar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe? Então confia no Senhor, escapa pela tua vida. Deus tem um futuro de promessas para cumprir na sua história.
Tá bom? Pai, Senhor,